Amém. Bem, irmãos, nós estamos ainda caminhando na doutrina acerca de Cristo. Temos visto várias coisas, né? Eu pensei em talvez acelerar um pouco, mas não. É melhor a gente ir tomando o tempo devido, vendo as coisas bem direitinho. E nós já vimos várias questões a respeito de Cristo. Vimos a respeito da sua pessoa, que ele é homem em Deus, 100% homem, 100% humano. Nós também vimos provas dessa real humanidade de Cristo, como, por exemplo, ele veio da descendência de Davi, ele tinha um corpo físico, ele sentia fome, sede, sono. E também vimos provas da plena divindade de Jesus, onde mostra que ele realmente tinha poder para dar vida eterna, por exemplo, mostrando ali que ele é mais do que mero homem, ele também é Deus. Vimos um pouco a respeito do seu caráter, que é santo, que é amoroso, que é manso e que é humilde. E entramos na última aula sobre aspectos mais pormenores a respeito de Jesus, sobre a questão do autoesvaziamento dele, a grande obra da encarnação. Também vimos a obra redentora de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E vimos os resultados que a ressurreição produziu para nós, né? Por fim, nós caminhamos um pouco sobre a ascensão de Cristo e o seu ministério presente. E na última aula nós ficamos refletindo a respeito de profecias que já se cumpriram sobre Jesus Cristo, que foi onde a gente parou. Nós estamos no slide 19, certo? A última profecia que nós vimos na última aula foi a respeito de que ele iria para o Egito, que é a citação de Mateus, capítulo 2, do verso 14 e 15, citando ou aludindo Oséias 11:1. E aqui nessa passagem nós vimos algo curioso, não sei quem vai lembrar, mas nós vimos um elemento diferente. E eu queria convidar os irmãos para poderem verem aqui novamente essas duas passagens. Vamos primeiro em Mateus, capítulo 2, 14 e 15, e depois vamos em Oséias. Veja só o que Mateus diz aqui nessa passagem. Diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite um menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Então ele mostra que Jesus foi levado para o Egito e foi chamado dali para de alguma forma se cumprir isso que o profeta diz. E quando nós buscamos o referente dessa passagem, nós vamos encontrar Oséias, capítulo 11, verso 1. E quando a gente lê Oséias, a gente vê uma coisa curiosa. Vamos lá até Oséias. Quem encontrar pode ler. Oséias 11, versículo 1. Olha só, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. A grande pergunta que eu fiz é: essa passagem, ela está se referindo a Cristo? Quando a gente interpreta essa passagem de Oséias dentro do contexto aqui, será que está apontando para o Messias? O que vocês acham? Sim ou não? E aí? Israel como nação, né? Isso, né? E também o Messias. Exatamente. Ou seja, aqui, quando a gente lê Oséias, nós vamos perceber que está falando de Israel. Israel como menino, aqui a ideia é Israel em seu nascimento, que foi forjado ali no grande êxodo, né? História do êxodo, que foi chamado por Deus, desde Abraão, escolhido como missionário para resgatar Israel, e eles passam pelo deserto. Só que nós vemos Mateus usando Oséias de uma forma diferente, mostrando que, assim como Israel prefigurou esse teatro, por assim dizer, esse modo de agir, Cristo também, assim como Israel, passou por essa questão de ter que ser chamado do Egito, né? Ter que ser chamado dessa localidade.
E isso é uma curiosidade muito importante, porque nem sempre quando a gente fala de profecias, nós estamos querendo dizer de coisas diretas. Há muitas coisas diretas, são profecias realmente voltadas para o Messias, mas outros aspectos do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é o que Mateus está fazendo neste caso específico, é questões que a gente chama de tipologias. Ou seja, assim como temos um protótipo no Antigo Testamento, como o povo de Israel, como o rei Davi, como o sumo sacerdote, Cristo, ele se torna então esse antitipo, essa versão maior e completa no Novo Testamento. Ele sendo agora o sumo sacerdote de uma aliança superior da aliança mosaica, né? Que é da aliança de Melquisedeque, como Hebreus vai nos falar. Ou então ele como um rei que é perfeito, que não é somente segundo o coração de Deus, assim como Davi era, mas é totalmente sem pecado. Jesus como o segundo Adão, como nós vemos em Romanos e outras passagens. E aqui nós vemos Jesus como também esse Israel, que foi chamado, esse menino que foi chamado do Egito. Isso é muito interessante. Uma curiosidade aí, né? Quando Deus levou José até o Egito, chamou do Egito da mesma forma. Isso. Levou Jesus ao Egito para também chamar do Egito. Exatamente. Um ponto que Que converge, não é? mas não sabe por que o Egito, né? Porque o Egito tem o projeto de Deus, o Egito, para acontecer essa situação. Isso. O Egito em si é um grande mistério para nós. Mas percebe que Deus permite que certas coisas ocorram na vida de Israel como nação, para de certa forma Jesus perfigurar e ficar bem claro, esse é o israelita perfeito que havia de enviar ao mundo. A promessa desde Gênesis 3:15, daquele descendente que iria esmagar a serpente. Então Deus ele trabalhou essa espécie de teatro, por assim dizer, o teatro de Deus, para deixar bem evidente que Jesus é o Messias. Por isso que a rejeição de Israel para com Jesus é muito agressiva. E por isso que Mateus se dedica a escrever bastante a respeito de Jesus como Messias para o povo judeu. Então, se você for ver aqui, muitas das profecias que se cumprem, são citações de Mateus. Agora, uma pergunta interessante. Quando a gente fala de profecias cumpridas sobre Jesus, qual é o profeta mais usado do Antigo Testamento? O que vocês acham? É Isaías, né? Isaías. Uma curiosidade que a gente tem a respeito de Isaías é que alguns pregadores vão chamar de o quinto evangelho, de tantas referências e profecias a respeito do Messias. E é justamente o que nós vamos ver aqui nos próximos pontos, certo? Só antes de entrar, deixa eu recapitular as outras profecias que a gente viu. Nós vimos que ele teria um predecessor, que era João Batista, Nós vimos que ele viria como um menino. Nós vimos que ele nasceria de uma virgem, que ele seria da linhagem davídica e que ele nasceria em Belém. A maioria desses é citando Isaías. Só de Belém que foi citando Miqueias, e essa questão do Egito que é citando Oséias. E nós vamos ver mais citações em Isaías. Veja só, ele moraria em Cafarnaum. Vamos lá, em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Isaías 9, versículo 1 e 2. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viram na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E essa luz aqui realmente é uma indicação para o Messias. Vamos lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 4, do 13 ao 16. Quem encontrar e quiser ler, fique à vontade. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
seja, uma citação direta, né? Direta de Isaías, mostrando realmente essa profecia que se cumpre em Jesus. Isso aqui é muito belo, a gente vê o esforço do apóstolo Mateus em mostrar de uma forma muito clara que Jesus de fato é o Messias. Então a gente vê que ele moraria em Cafarnaum. Nós também vamos ver que ele teria um ministério de consolo e libertação. Lá em Isaías 61, capítulo 61, diz assim, nos 2 primeiros versos, a respeito da consolação do Messias: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí nós vamos ver Lucas no capítulo... Eu perdi aqui a referência, na verdade. Ixi, minha anotação aqui não está dizendo. Deve ser 17 e 21, né? Vamos ver. Eu não botei o ponto, né? Mas eu acho que aí é versículo, certo? Eu devo ter perdido aqui a citação. É Lucas 4. Lucas 4, 17 a 21. Isso, diz assim, ó. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, em Cristo, né? Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nossa, muito forte, né? Jesus dizendo: olha, eu sou o Messias. De uma forma muito clara aqui, numa sinagoga, que era onde eles se reuniam para estudar a Bíblia que eles tinham, que é o Antigo Testamento. Jesus leu uma profecia, desse ter o Espírito sobre ele que faria essas coisas, e ele disse: hoje se cumpriu. E quando nós vamos ver a narrativa a respeito de Cristo, o que é que ele faz? Recupera a vista, liberta aqueles que estão presos, acorrentados, né, principalmente possuídos por demônios, certo? Cura, concede perdão, é isso que ele vai fazendo. Então, de fato, ele teria um ministério de consolo e libertação. É o que ele faz durante todo o seu ministério, é trazer consolo e libertação aos oprimidos, mostrando que realmente se cumpriu nele essa profecia. Um outro aspecto é que ele teria um ministério de curas, reforçando, né? Isaías 53, verso 4. Se você quiser deixar Isaías aí marcado, né? Porque nós vamos caminhar bastante nesse livro. Como eu disse, ele é chamado de o quinto evangelho, né? Isaías 4, 53, 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Temos essa passagem bem icônica a respeito do que Cristo faz por nós, e temos a citação de Mateus 8, 16 e 17. Veja só o que diz Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tornou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa ideia de levou sobre si as nossas dores, tirou de nós as suas dores. Então, Cristo em seu ministério deu muitas provas de que ele de fato era o Messias genuíno. E continua as provas, né? São bastante. Quero ver se a gente consegue terminar hoje, mas creio que não. Sei que é complicado a gente ficar abrindo a Bíblia, indo e voltando, né?
mas eu queria fazer esse exercício com vocês para que vocês pudessem ter total certeza de que Jesus é de fato o Messias prometido. E a gente vê passagem por passagem que Jesus cumpre aquilo que foi dito a respeito do Messias que viria, que ele de fato é o Cristo. Só lembrando, a palavra Cristo é a palavra grega da palavra em hebraico Messias, que se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria ungido, né? Cristo é o verdadeiro ungido do Senhor, no sentido de que ele que é consagrado como rei e como sumo sacerdote, que era o que era feita a unção ali no Antigo Testamento. Então nós vemos a história de Davi, o que é que acontece com Davi? É pequeno, Samuel vai ali respondendo a orientação do Senhor em busca do novo rei. Aí é apresentada a família de Davi todinha, todos os seus irmãos, menos ele, que era o mais jovem, né, o mais desprezível, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, que nem foi chamado, foi logo desconsiderado, descartado, que era um menino, né? E aí Samuel manda chamar ele, e Deus disse, esse vai ser o rei. E aí o que ele faz? Ele vai e unge aquele rei. Então o Messias traz esse simbolismo, certo? Daquele que é ungido. E aí nos ajuda a conectar bastante do que eu falei a respeito de tipologia, né? De Oséias, do Egito, chamei o meu filho. Jesus é esse arquétipo completo e superior desses protótipos que nós vemos no Antigo Testamento, como Davi, como a própria nação de Israel, como sumo sacerdote, né? Como a lei em si. Ok? Vamos continuar aqui. Um outro ponto é, ele evitaria alardear seu ministério. Veja só o que diz Isaías 42, do 1 ao 4. Quem encontrar e quiser ler, fique à vontade. Isaías 42, do 1 ao 4. Eis aqui você, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamarás nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cama quebrada, nem apagará a torcida que fumeia. Em verdade, promulgará o direito. Não desamparará, nem se quebrará, até que fome na terra o direito. E perdão. O mar aguardará na sua Também. Em Mateus, capítulo 12, do 16 ao 20, vai dizer: advertiu-lhes, porém, que não o expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí ele vai citar a passagem que a irmã acabou de ler. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízos aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. E aqui é interessante, porque Isaías já trazia lampejos para algo muito além de Israel, né? Não é somente para o povo judeu, mas também para os gentios que o Messias estava vindo, e veio no caso, né? Continuando no slide 20, nós vamos ver mais alguns pontos. Creio que a gente vai olhar só esses pontos, se der tempo, e aqui eu faço a nossa pausa, tá bom? Pretendo caminhar até 5h40, como já é 5h33, vamos ver se a gente consegue observar essas passagens. Outra profecia é que ele ensinava por parábolas. Vamos lá em Mateus 13, 34 e 35. Diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aqui é uma citação de Salmos. Veja só, né? Aquilo que representa um louvor a Deus, os salmos que foi feito, essas orações voltadas a Deus, também carregavam um aspecto
messiânico, ali apontando para o Messias. Então o Salmo 78 é usado por Mateus para mostrar que o Messias é esse israelita superior, que falava inclusive por meio de parábolas a respeito dos grandes feitos de Deus e das obras de Deus e dos ensinos de Deus. Mateus vai ser o grande compilador das parábolas, né? Lucas também vai fazer bastante isso. Outro aspecto, ele entraria em Jerusalém montado num jumento. É o episódio que a gente vê em Mateus 21, do 1 a 9. Vamos lá, até o capítulo 21, do verso 1 ao 9, uma passagem extensa. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Diz a filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal, de carga. E aqui é uma citação de Zacarias 9, certo? Zacarias capítulo 9, verso 9. E os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas montou Jesus. E aí a história continua, mostrando que de fato Jesus entrou no jumentinho. Veja só que específico, né? Nós vemos que profecias bem específicas, que não era tão comum de acontecer, foram cumpridas para demonstrar de forma bem clara que Jesus é o Messias. Isso aqui era muito importante, irmãos, porque na época de Jesus já havia uma expectativa messiânica. Nós vemos ali que quando Jesus é apresentado no templo, o profeta, o sacerdote que está ali, ele vai dizer: Senhor, pode me levar porque os meus olhos já viu a salvação. Ou seja, ele esperava a chegada do Messias. E ali, a receber Jesus em seus braços para apresentar diante de Deus, ele percebeu: aqui é o Messias prometido. Então havia essa expectativa. Havia pessoas que queriam se passar por Cristos, por redentores, por libertadores. Havia vários grupos políticos e todos eles tentavam puxar a sardinha para o seu lado. Então havia os fariseus que queriam trazer essa tradição da lei, formalizar e ter alguém ali mega preparado dentro da sua tradição para ser esse representante. Havia os essênios que ficaram espalhados pelo mundo, esperando o Messias vitorioso vir e acabar com todo o problema político que havia ali em Israel. Existiam os saduceus, que era um grupo religioso que foi colocado pelo próprio Império Romano, que eram meio misturados, não eram necessariamente da linhagem de Davi. Herodes não era, por exemplo, mas uma das esposas dele foi, que tentava ali comprar os judeus por meio das suas obras suntuosas, querendo ser o rei, né, dos judeus, e sendo o rei politicamente falando, mas não o Messias, o rei prometido. E havia os zelotes, que eram os revolucionários, era a área aí da política de Israel que queria se revoltar contra o Império Romano. Então muitos ali surgiram se dizendo. Tanto que no Novo Testamento, uma das acusações que vai surgir lá no Sinédrio, dentro da reunião dos judeus, a respeito dos profetas, é o que? Olha, deixa eles ir. Se é verdade o que eles vão dizer, o tempo vai dizer. Parafraseando aqui, né? O que acontece. Por quê? Porque já haviam muitos outros que se diziam ser o Cristo, mas os trabalhos e os discípulos destes não prosperaram. Mas no Novo Testamento, com a inauguração da igreja, o que é que a gente vê? Uma rápida expansão do Evangelho. Porque Cristo de fato, porque Jesus de fato é o Cristo, o Messias prometido. Outro aspecto que nós vemos é que ele seria traído por alguém bem próximo dele. E aqui é interessante, vamos lá em João 13, 18 e 17, 12. 13, 18 e 17, 12. Diz assim: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros.
mostrando que ele haveria de morrer, mas voltaria, né? 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, Jesus sabia que seria traído e que era algo predito pela Escritura, né? Em qual parte da Escritura que se dizia isso? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a citação que a gente vai encontrar vai ser em Salmos. Salmos 41, verso 9. Veja só o que vai dizer Salmos 41, 9. Diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, e aqui a gente lembra da cena de Judas, né? Que comeu, pegou do prato, e junto com Cristo, comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Então nós temos um outro canto do Salmo, é um Salmo de Davi aqui, escrevendo a respeito da coluna dos inimigos e o socorro que Deus dá. E Jesus, sendo esse Davi perfeito, por assim dizer, esse rei perfeito, que perfigurou também o perfil. É aquela ideia da tipologia que eu falei, né? Do tipo do Antigo Testamento, aqui no caso Davi, que é o Salmo davídico, e o Cristo, que é o antitipo, que a gente fala na teologia, que é esse rei, né? Esse Davi perfeito, superior. Então é interessante a forma como Deus conduziu a história. Então Cristo disse, seria traído pelos meus inimigos, por quê? Porque isso também aconteceu com Davi. Então, de certa forma, eu também perfiguro isso, só que em um nível muito maior, né? Davi perdeu o seu reinado por um breve tempo, e depois voltou e morreu em seu reinado. Cristo também foi ali crucificado e morto, mas ressuscitou e hoje reina, tem todo o poder e toda a autoridade. Agora num sentido muito mais amplo, muito superior ao que do próprio Davi, certo? Vamos parar por aqui, que já deu o nosso tempo. E então vamos orar a Deus e vamos para o nosso momento de comunhão. Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te agradecer por essa pequena tarde, por esse breve tempo que a gente pôde se deleitar em cima das tuas escrituras, vendo passagens do Antigo e do Novo, asseverando a verdade que nós confessamos. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa rocha inabalável onde a gente finca a nossa fé, onde a gente deposita a nossa esperança de salvação. E nós sabemos que se aqui estamos, foi no intermédio da tua obra santa, por meio do teu Santo Espírito, nos convencendo da verdade, por meio do ato de amor do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e pelo teu ato bendito da eleição, que nos predestinou e nos chamou para esse propósito. E por isso eu te louvo, Senhor, por perceber que a história está no controle das tuas mãos, que nada sai dos teus desígnios. E com isso a gente aprende que por mais difíceis sejam os dias que passemos, que por mais desafiadores possam ser, sabemos que tu tem um total controle. E nós te louvamos por isso, porque podemos ter confiança de sermos fiel a Ti e perseverar diante das dificuldades. E também nos alegrar nas coisas benditas que nós podemos desfrutar, como um momento de comunhão, pelo qual eu te peço agora que possa ser bem desfrutado e que possamos desenvolver boas amizades, boas conversas, glorificando a Ti. É o meu pedido e oração. No bom nome de Cristo Jesus. Amém.